Hoje, análise de Liverpool versus Paris Saint-Germain, partida que termina em 1 a 0 com um gol de Dembélé. Era uma partida que particularmente eu esperava uma vitória do Liverpool. Eu achei que o Liverpool, por estar em casa, em Anfield, ia conseguir vencer, ia conseguir passar de fase. Não foi o que aconteceu. A gente vê padrões muito interessantes, principalmente do Liverpool, né? Ele muda bastante a fórmula, como o que ele joga normalmente. Nesse vídeo eu vou tentar entrar em detalhes ali do que eles fizeram de diferente do último jogo e porque que eles conseguiram atacar tão bem nesse jogo, né? O jogo de hoje foi bem mais equilibrado, com o Liverpool sendo consideravelmente o protagonista da posse do jogo. O Liverpool foi para campo com 4-2-3-1 e o PSG foi para campo com 4-3-3. Quem vos fala aqui é o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que tem uma série de fatores que poderiam fazer o Liverpool perder esse jogo, que eu poderia elaborar aqui durante o vídeo, da falta de elenco, da falta de um camisa 9 e outras questões, que eu já tinha avisado em outros vídeos, né? Em vídeos meus que eu gravei sobre o Liverpool, eu falei sobre essas questões, sobre essas coisas, falei sobre mudanças que o Liverpool precisava ter, e hoje você vê que faz falta, né? Para ganhar a Premier League não tem sido um problema, a regularidade do Liverpool é um absurdo, mas quando você põe nesse cenário de alta ali, que você tá no cenário de Champions League, faz grande diferença ter ou não ter um elenco mais rodável, cara. E Arne Slot foi para campo com uma estratégia um pouco diferente do que o que ele vinha fazendo nos últimos jogos. Normalmente quando você aposta ali contra um time que vai tentar ter a posse da bola a todo custo, como um time guardiolista, um time com um futebol tic-tac, como é o caso de Luiz Henrique, você deixa a bola no pé deles e tenta pegar os contra-ataques, porque a linha vai subir muito, então vai dar muito corredor para você poder explorar. E essa foi a estratégia que ele tentou no último jogo, né? Você via que o Szoboszlai, toda vez que ele pegava a bola, ele tentava aquela transição rápida, já achar o corredor. Se acontecesse, seria muito bom. É aquela jogada de alto risco. Só que não aconteceu. O Paris Saint-Germain se defendeu muito bem. E hoje ele pensou, cara, não dá pra ganhar desse jeito. Eu preciso de uma nova estratégia. Então Arne Slot investe em uma estratégia diferente e ele tenta ter a linha alta, ele pressionar o máximo possível quando perde a bola e ele fazer aproximações. Então a gente vê um Liverpool extremamente aproximado nesse jogo. Ninguém ficava com a bola muito tempo no pé, ninguém ficava segurando demais a bola, ninguém tentava lances super arriscados. Eram muitos passes curtos, um trabalho de bola muito grande ali do Liverpool. Isso fez com que ele tivesse um controle muito bom do jogo, principalmente quando você olha para as estatísticas, né? A gente pode ver que o Liverpool teve 46% de posse a 54% do Paris Saint-Germain, considerando que o Luiz Henrique provavelmente é o técnico mais maluco por posse de bola de toda a Europa, até mais que Guardiola. Você conseguir ter uma posse maior que ele é um completo absurdo. A troca de passe também foi absurda, né? 538 pro Liverpool contra 675 do Paris Saint-Germain, pra você ver como foi a coisa toda, né? E o Liverpool hoje, apesar de ter muito da posse da bola, de ter um certo protagonismo na maior parte do jogo, tirando quando foi pra prorrogação, ele não conseguiu converter isso em gols. Então, ele cria bastante, mas não chega a finalizar ali. Teve pessoas que tiveram a oportunidade de fazer esses gols. Eu falo muito de Salah aqui, né? Ele teve muitas oportunidades ali no início do jogo. Depois ficou mais difícil, ele foi muito bem marcado ali por João Neves, por Nuno Mendes e outras figuras que estavam bastante de olho nele. Sempre parecia ter alguém ali de olho pra já querer tomar a bola do pé dele e tudo mais. Então a gente vê um claro plano de Luiz Henrique em tentar parar Salah e ele conseguiu. E aí sobra pra quem tá em volta dele fazer alguma coisa. Falta protagonismo, né? Eu acho que quem sobrou muito hoje foi Diogo Jota. E ele fez um jogo muito ruim, cara. Eu odiei o jogo de Diogo Jota, ele foi inútil. Aí sai do banco quem? Darwin Núñez. Outro jogador que não traz nenhuma confiança como camisa 9. E aí a gente lembra daquele jogo que Slot adaptou o Szoboszlai de 9. E agora você entende o porquê que ele fez isso, né? Porque tem figuras aqui que simplesmente não dá pra confiar, cara. Assim, o Liverpool precisa de um camisa 9 urgente. Porque hoje tinha espaço pra Diogo Jota fazer mais. E ele fez muito, muito pouco em todas as áreas possíveis. Então esse jogo de aproximação, de passes curtos, de jogo trabalhado, funciona muito bem. Dá um ritmo. O Liverpool consegue ditar em boa parte do jogo um ritmo real, assim, pro jogo. Um ritmo legal. Ditar onde é que a bola tinha que estar. Ditar como é que o ataque ia ser feito. Parar um pouco os marcadores, né? Os marcadores, eles tentavam bater pra roubar a bola. Já tinha um passe pro lado. A gente vê um claro trabalho ali do treinador em cima dos jogadores, né? Eles não recebem a bola e não trabalham a bola e fazem o primeiro passe. São poucos que fazem isso, né? A gente podia ver em alguns poucos jogadores. A maioria deles recebe a bola, pensa, ajeita a bola, ajeita o corpo pra pressão que vai vir em cima, o cara que vai tentar roubar a bola deles já faz um passe mais inteligente. Era um jogo bastante pensado, né? Eles já estavam imaginando o que o adversário ia fazer no momento que eles recebiam a bola. Então a gente vê um Liverpool com um trabalho incrível, e cara, lembro pra vocês que isso aqui é a primeira temporada de Slot, cara. Eu inclusive deixei claro que o Liverpool não ia ser campeão no meu ponto de vista com o Slot na Champions, né? Eu já imaginava que não seria o caso porque ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de mais jogadores da característica dele, vai precisar de mais coisa. Pra ganhar a Premier League é um pouco menor porque a Premier League não tem o impacto de uma Champions, a competição é mais fraca, então de fato já não era esperado. A gente tem um Liverpool com muitos brilhos de alguns jogadores e a falta de muitos deles. Quando a gente olha, por exemplo, pro gol de Dembélé, ele não deveria existir, cara. Foi uma falha de Konaté
Konaté. E aqui nesse canal eu já falei de Konaté várias vezes. Eu já tô cansado de falar desse jogador. Ele é bom? É. Ele é um jogador de qualidade? É. Só que ele é um jogador falho. Ele sempre falha sobre pressão. Ele não falha igual o Upamecano, que sacaneia a partida, né? O Upamecano, ele sacaneia o jogo. Ele é um jogador que tem falhas que não são aceitáveis para um jogador, mas ele não é o jogador que você quer ter nesse tipo de cenário, né? No cenário do extremo, que você vai enfrentar o melhor time possível. E ele falha no lance. Ele dá uma assistência a Dembélé. Acho que ele pensou que tava na seleção da França. E ele pensou, olha, meu companheiro tá aqui. Ó, roupa azul. Vou passar pra ele. Foi ridículo aquele lance. Alisson tava no lance. Alisson ia segurar a bola. Ele tirou de Alisson e deixou Dembélé na cara do gol. Então, se o Liverpool foi eliminado hoje, e eu sei que não é bom individualizar uma culpa, mas eu acho que eu posso individualizar bem aqui em Konaté, cara. Aquele lance foi completamente estúpido. Ele não fez uma partida inteira ruim, se você parar pra pensar. Ele marcou até direito. Só que foi muito problemático aquele lance, cara. Aquele lance salvou o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain por si só ia sofrer muito mais pra criar um gol. E talvez, se não houvesse esse erro, o Paris Saint-Germain tentando buscar o jogo, porque ele precisava do placar, o Liverpool ia fazer um gol em cima deles, porque eles teriam que subir mais, eles teriam que ter mais controle do jogo. Isso tem custo. Então, quando o Konaté facilita o jogo do Paris Saint-Germain lá no início, ele garante o resultado, cara. Assim, foi um erro, assim, inaceitável. A gente tem um Robertson também, que faz uma partida bem fraca, assim, com vários erros. Assim, dependendo demais de quem tá do lado dele pra fazer coisas acontecerem mesmo. Errando passes que talvez ele não deveria errar e tudo mais. E é complicado, cara, é complicado. São coisas que não podem acontecer. Muito importante que esse jogador crie esse jogo grande. O Paris Saint-Germain, por outro lado, vai jogar um pouco menos de posse. Não acho que era o objetivo. Simplesmente o Luiz Henrique no começo do jogo sofreu muito com aquela pressão alta. A pressão não dá pra manter 90 minutos. Lembro pra vocês que os jogadores têm estamina, né? Eles têm um limite físico, onde eles vão estar muito cansados, e óbvio que o treinador sabia disso. Então, uma pressão que tinha que sair um gol ali, e perderam várias oportunidades que talvez poderiam ser aquele gol. E isso tem um custo lá na frente. Então, quando a gente chega ali na prorrogação, os jogadores do Liverpool estão muito mais cansados que os jogadores do Paris Saint-Germain. Os jogadores do Paris Saint-Germain, eles pouparam muito os seus físicos ali durante o jogo, até porque eles não estavam controlando 100% do jogo no começo. Então, a gente tem um jogo muito facilitado pro Paris Saint-Germain, cara. Assim, é uma facilitação enorme da vida deles quando os jogadores fazem esse tipo de jogo aí, onde fazem essa pressão alta e se cansam, e aí o jogo perde o ritmo, né? Então, o Paris Saint-Germain, a cada minuto que foi passando, foi melhorando, enquanto o Liverpool foi ficando pra trás. Algo semelhante que rolou no último jogo, né? O Paris Saint-Germain que correu mais atrás da bola. Mas ainda assim, o Paris Saint-Germain manteve tudo que teve no outro jogo. O mesmo jogo pensado, com muito passe, com jogadas inteligentes ali, explorando muito a movimentação dos seus meias pra criar dinâmica, pra poder criar um passe em profundidade. Quando via essa linha alta conseguindo jogar, sei lá, uma bola por cima da marcação pra tentar acionar em velocidade Dembélé ou outro jogador do ataque do Paris Saint-Germain. Então sim, o Paris Saint-Germain fez uma partida muito sólida mesmo. Eu tenho que tirar meu chapéu aqui pro que foi feito com o Luiz Henrique hoje. Ele realmente fez um bom papel, assim, como treinador. Ele leu bem o jogo e criou boas coisas, assim, que a gente poderia aproveitar aqui. Eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho do protagonismo dos dois goleiros. Eu acho que ambos foram muito bem aqui e foram essenciais para que gols não acontecessem. Dos dois lados, hoje eles fizeram um excelente papel aqui. Eu tenho que citar, assim, os goleiros foram essenciais para os dois times. Antes de eu continuar esse vídeo aqui, eu peço para você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também tem opção de hype aí, se você tiver no smartphone, você passa pro lado, tem opçãozinha de você dar um hype no vídeo e fazer ele para mais pessoas, ajuda bastante o canal. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela. Pode me seguir lá, que ajuda bastante também. Enfim, cara, e aqui a gente tem um jogo que o Paris Saint-Germain, pelo elenco que tem, em teoria deveria realmente estar em nível, e foi o que ele entregou. A gente teve uma partida balanceada, de fato, entre ele e o melhor time da temporada, em teoria. Então é muito bom pro Paris Saint-Germain chegar nesse nível. Só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar, o Paris Saint-Germain é um elenco muito caro, é aquela coisa ainda que tem muito jogador bom aqui, deveria ser desse jeito. Você vê que a ideia de Luiz Henrique, né, de ter um time mais equilibrado como time, não ter uma grande estrela, ela funciona muito bem. Algo que eu falei nos vídeos, né? Eu elogiei muito isso dele quando eu gravei vídeo do Paris Saint-Germain, e hoje deu resultado. Não sei se isso vai levar o Paris Saint-Germain a campeão da Champions League, né? Porque elevar em um alto nível é uma coisa, agora ganhar é outra coisa completamente diferente, cara. Mas, assim, eu acho que o Paris Saint-Germain fez o dever de casa hoje, ganhou do time que, em teoria, é o melhor da temporada, então foi muito além, eu acho que da expectativa de todo mundo em relação ao Paris Saint-Germain em si. Eu acho que o trabalho de Luiz Henrique até aqui é muito bom, mas eu quero ver em cenários onde as coisas talvez se tornem mais difíceis, lembrando que o Real Madrid ainda tá muito vivo, e talvez ele seja o pior adversário possível pro Paris Saint-Germain, em qualquer termo que você possa imaginar, porque lembrando, né, Ancelotti adora, e ele sabe jogar contra treinador que tem esse estilo de jogo, então pode ser que ele seja a grande pedra no sapato do time do Paris Saint-Germain se acontecer um jogo deles. Enfim, aqui a gente fala de quem jogou mal e quem jogou bem. Eu acho que eu vou começar pelo Paris Saint-Germain, falar aqui de quem jogou bem. Eu gostei muito das partidas de Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha,
João Neves, Dembélé e Kvaratskhelia. Pra mim, esses foram os melhores jogadores da partida inteira. Dou uma ênfase aqui à partida de Nuno Mendes defensiva, cara. Ele foi muito chato. Junto com a ajuda ali que ele teve de Pacho ali pra marcar Mohamed Salah e outros jogadores. O Donnarumma hoje falhou pouco, foi muito bem no resto do jogo, então eu tenho que dar uma ênfase aqui a ele realmente foi muito bem, cara. E eu sinto que o ataque funcionou muito bem, tirando quem jogou mal. E aqui eu já começo a falar deles. Não gostei da partida de Barcola, acho que ele foi uma figura muito fraca no ataque. Inclusive, quando o Desire Doué entrou, o ataque do Paris Saint-Germain melhorou muito. Se fosse 90 minutos desses 3 jogadores, eu acho que seria outra coisa o jogo. Parece, inclusive, que Desire Doué tá muito mais confortável jogar em posições que não é a habitual dele e ele parece sair bem melhor nessa situação. Eu acho que pela última partida de Kvaratskhelia não deveria ter dúvidas que ele deveria estar na ponta principal no lugar de Barcola. Então, de fato, eu entendo aqui a partida abaixo de Barcola. No meio de campo, eu não gostei da partida de Fabian Ruiz, achei ele um fantasma em campo. As ações sempre pareciam estar acontecendo dos outros 2 jogadores que estavam ao lado dele e não dele em si, ok? Então, de fato, eu tenho que falar isso aqui. Acho que não tenho mais muita coisa pra falar sobre o Paris Saint-Germain, de resto, todo mundo fez sua parte. Quando eu falo aqui do Liverpool, cara, a gente tem poucos protagonistas e muitos problemas. Eu vou começar por quem jogou mal. Eu vou falar aqui de Konaté, não gostei do jogo dele, principalmente pelo erro que garantiu o jogo, então, e pra mim foi individual, assim, eu não tenho como não individualizar um lance que ele dá um passe daquele. Assim, eu acho que é bizarra a situação que ele se meteu ali. Alexander-Arnold fez um jogo defensivamente fraco e criativamente bem fraco também. Abaixo do que você se espera dele. Eu acho que, inclusive, Arnold tem sido muito pouco cobrado pelo jogador que ele é. Ele tem que ser muito mais cobrado do que o que ele tem sido nos últimos jogos. Ele tem que mostrar protagonismo, cara. Ele não é um dos melhores laterais do mundo, tem que agir como tal. Não gostei da partida de Gravenberch novamente. Eu achei a partida dele muito fraca no meio de campo. Faltou protagonismo também. Ele tem sido uma dupla bem fraquinha nos últimos jogos, eu não tenho gostado. Robertson também deixou muito a desejar, não muito na parte defensiva. Hoje foi mais na parte criativa e de pensamento, né? De pensar o jogo mesmo. Ele pensou muito pouco. Tinha que pensar um pouco mais as jogadas antes de fazer, né? Tava com muita pressa. Não sei o porquê. E isso criou muitos problemas pra eles, cara. Volto a falar de Diogo Jota, partida horrorosa, não tenho nem o que dizer. Darwin Nunes veio do banco e fez ainda pior, né? Falou, mano, deixa comigo que eu posso piorar isso aqui. E é isso. Eu acho que eu poderia falar de Salah aqui, mas eu não achei a partida dele tão ruim. Eu acho que ele perdeu oportunidades, como ele vem perdendo na Champions. Mas isso não quer dizer que a partida dele foi horrível, nem nada do tipo. Eu acho que ele tava ali vivo e sendo muito bem marcado, o que a gente tem que falar, né? Tem que dar nome aos bois, cara. Você tem que falar a verdade. Ele tava sendo muito bem marcado. Ele era a única peça que era bem marcada de verdade. E deu certo, porque ninguém em volta dele fez nada pra mudar a situação. Agora, de quem jogou bem, pra mim, o MVP do Liverpool, Alisson. Excelente partida também, de novo, muito bem na defesa. Outro que poderia dar o MVP é Van Dijk. Fez uma partida defensivamente perfeita e criativamente muito boa, cara. Tem vários passes de Van Dijk, assim, que foi de gênio, assim. Passe que quebrava a linha mesmo, destruiu o Paris Saint-Germain. Ele criou várias jogadas interessantes. Eu gostei muito de Van Dijk, cara. Acho que ele tava jogando sozinho em um lado do campo, né? Porque o companheiro dele muito mal no jogo. Gostei da partida de Alex McAllister, achei ele extremamente criativo. Gostei muito da partida de Luiz Dias, um jogador que foi extremamente produtivo, defensivamente falando. Tava ali muito bem marcando, criando jogadas também, tentando fazer acontecer. Não teve muito espaço pra poder fazer um gol, mas eu gostei do jogo dele no geral. E eu também gostei da criatividade de Szoboszlai hoje, do trabalho defensivo dele. Principalmente o trabalho de contra-pressão, recebendo a bola na pressão. Em muitos momentos ele era o cara que recebia com a pior qualidade possível e ele fazia o jogo progredir bem. Dentro do papel que ele tinha ali em campo, eu acho que ele executou muito bem a função dele. Então, tiro meu chapéu aqui pra ele, cara, como jogador. E pra mim acaba por aqui. Basicamente, o jogo acabou por aqui. Não aconteceu o que eu imaginava. O Liverpool acabou perdendo o Paris Saint-Germain. Ele tá vivo e agora ele vai enfrentar o Aston Villa. É um adversário bem chato de se enfrentar. Eu não acho que a próxima partida tá acabada, ok? Eu acho que o Aston Villa tem totais chances de fazer dessa partida um inferno pro Paris Saint-Germain, porque você tá enfrentando um treinador de mata-mata que é muito chato e que adora lidar com o adversário que joga com posse também. É outro que é bem chato de se enfrentar. Só vocês veem o jogo do Arsenal, Manchester City e vários outros times que enfrentaram o Aston Villa essa temporada, vocês vão chegar a essa mesma conclusão que eu tô passando aqui pra vocês, que vai ser um desafio e tanto. E sim, cara, é de se orgulhar que eles bateram o Liverpool. De fato, ali a gente tem jogadores com um jogo maravilhoso. Espero que nada que venha atrapalhar ali o Paris Saint-Germain, né? Como uma lesão, por exemplo, de um Nuno Mendes, que poderia colocar o time em um patamar bem mais baixo do que o que ele tá atualmente jogando, né? A gente tem que pensar nessa parte física e talvez a Ligue 1 seja muito boa pra isso, porque é uma liga que eles podem revezar bem o elenco, né? Eu acho que ele pode usar várias peças. Você olha que, pô, mano, ele tira do banco o Kang Lee, por exemplo, que é um jogador que é um dos melhores da temporada e tá no banco porque a qualidade que tem em campo já é muito boa. Então é basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentem passar o máximo possível as informações, tentar passar um feeling aqui do jogo. Foi um jogo interessante, eu gostei de assistir. As duas partidas foram muito boas e a Champions tá incrível. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos, agradeço quem ajudou o vídeo aí, deu like, deu hype e é isso. Obrigado a sua presença. Tchau.